Gente, eu sumi, mas eu sempre volto. E tô aqui pra bater um papinho com vocês sobre umas coisas, umas mudanças que aconteceram recentemente. Acho que vocês sabem, eu comentei, pelo menos para as pessoas que estão em contato comigo, que desde janeiro os Comune estão aplicando uma taxa que é autorizada por lei de 300 euros, até 300 euros, para poder emitir as certidões históricas, tá? E aí, o que acontece nesses casos? Até aí, gente, tudo bem. Eu acho que é um custo absurdo? Acho. Mas até aí tudo bem. Agora, o problema é quando você emite a certidão e acontece o que aconteceu neste caso aqui que eu tô olhando, ó. E vamos ao caso, porque eu sei que vocês gostam de casos. O que acontece? O italiano Dante Causa, eu acho que assim, os meus colegas que trabalham com cidadania devem ficar desesperados, porque eu falo de uma forma que todo mundo entende e não fico falando dificílimo. Mas assim, dito isso, ele tinha o sobrenome Santoro. E já no casamento ele virou o quê? Sartório. Gente, o consulado do Rio de Janeiro, que é onde essa cliente vai dar entrada, ele não permite isso. Ele não permite. Então, o que a gente vai ter que fazer? A certidão está na mão dela, tá? Original. É um batismo. A gente vai ter que, ou a gente emite uma nova, pede para apostilar, vidimar, aquela coisa toda, ou a gente pega essa certidão, manda de volta para a Itália para ver se é possível fazer o apostilamento depois de um certo tempo, que foi emitido em novembro de 2022. Não sei se eles vão aceitar. E, gente, isso é um caso que não aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes. O que faz a coisa ficar um pouco mais complicada é que agora tem essa taxa. Então, assim, além de pagar uma pessoa para ir lá emitir a certidão, ainda vai ter que pagar essa taxa, ainda vai ter que pagar o envio. Então, assim, olha quanto que pode piorar os custos se você não olha os documentos com antecedência. Então, assim, já veio para mim já a documentação pronta para eu analisar e fazer, enfim, o que tiver que fazer. Mas normalmente, quando o cliente está com a gente, o que eu falo é: não, primeiro eu vou olhar os documentos, depois a gente emite. Porque, gente, honestamente, se eu sei que eu vou ter que retificar, por que eu vou emitir aquela certidão? Para gastar dinheiro? Eu não acho que isso faz sentido, vai demorar mais até. Então, em muitos casos, a gente não precisa. Tem casos que sim, tá? A certidão tá toda rasgada, estropiada, então assim, não tem jeito. Mas em muitos casos a gente não... Não fui eu que solicitei a emissão dessa certidão. A cliente ficou revoltada quando eu falei pra ela e falou assim: então eu gastei meu dinheiro à toa? Eu falei: não, porque a gente não teria como saber se não fosse isso. Ah, mas a pessoa que emitiu a certidão pra mim, ela não sabia? Ela sabia que eu ia usar pra cidadania italiana, por que ela não me avisou? Aí eu falei: bom... Aí são duas coisas. A primeira coisa ela viu os documentos brasileiros? Porque se ela viu, ela tinha como saber que você ia precisar da certidão apostilada. Se ela não viu, daí não é culpa dela. Ela não tem como resolver. Então, assim, depois que a gente já gastou o dinheiro, que já emitiu, que já chegou, também não adianta muito ficar tentando arrumar um culpado. A gente tem que solucionar o problema. E assim, você já teve um gasto, já teve um custo. Então, assim, ou você pula fora, ou você aceita que você vai ter um custo a mais, entendeu? Porque não foi feito um planejamento lá atrás, que é uma das coisas que a gente realmente preza muito, fazer um atendimento individualizado para cada um. E assim, caso não tenha ficado muito claro ainda, cada ano que passa tem mais taxa envolvendo a cidadania italiana, tem mais coisas acontecendo, tem menos interesse em reconhecer a cidadania italiana para quem é descendente. Então, assim, se você tem realmente interesse, você vai ter que encarar. Mas você pode encarar com um pouco de planejamento, entendeu? E se precaver com relação a esses custos exorbitantes que surgem no meio do caminho. A gente não gosta disso. A gente realmente faz tudo muito transparente, tem um atendimento individualizado, tudo muito personalizado para que cada um saiba quando vai pagar, o que vai pagar, quais são os impactos, e até mesmo quando o cliente fala assim: olha, não quero retificar e quero tentar. Deixa claro que, assim, não vai passar o documento. Ou, enfim... Você pode ser que você dê sorte, mas não é o que está acontecendo hoje. E na maioria das vezes a gente acerta. Então, tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado com a falta de planejamento, porque nesse caso é muito ruim.